O Senhor me chamou a viver a alegria do amor. Foi teu amor quem nos fez conhecer toda a alegria da vida, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Acabamos de ouvir 3 leituras. A primeira é dos Atos dos Apóstolos, que descreve o martírio de Estevão. A segunda é um salmo bonito hoje. E a terceira é um trechinho do Evangelho. Eu vou tentar falar um pouquinho dos 3, não muito, para o sermão não se delongar demais. Essa leitura que a gente viu de Estevão, termina dizendo o seguinte: enquanto apedrejavam Estevão, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E no fim diz: Saulo era um dos que aprovaram a execução de Estevão. A primeira leitura descreve como Estevão foi morto, assassinado a pedrada lá em Jerusalém. Estevão era um estudante da letra de Deus e um outro estudante, colega de Estevão, era o Saulo. Os dois eram estudantes na mesma escola para aprofundar e estudar o significado da palavra de Deus na vida. E enquanto eles escutavam os testemunhos dos apóstolos vindo dizer assim: nós nos salvamos não pela observância da lei, nós nos salvamos porque Jesus morreu por nós. E é por causa disso nós vamos observar a lei, não para merecer, mas para agradecer a bondade de Deus para conosco. E quando Estevão ouviu isso, era estudante, ele gostou demais. Estevão se converteu e se tornou um missionário, um ministro da palavra de Deus, e foi falando para o povo. E muita gente escutava Estevão. E tanto assim, eles chamaram e perguntaram a Estevão. Ele fez um longo discurso, todo um capítulo que vocês podem ler depois na Bíblia, capítulo 6, 7 dos Atos dos Apóstolos. Um capítulo comprido, em que ele conta toda a história da Bíblia, desde o comecinho. E lê a Bíblia como nós também tentamos e devemos fazer. Ler a Bíblia como se fosse um espelho onde a gente vê a própria vida. Ele foi lendo a Bíblia de tal maneira que os que escutavam Estevão falando, descobrindo, ele está falando de nós. Eles ficaram com tanta raiva. Estevão diz assim: ao qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo. E aí, quando ele disse isto, eles ficaram enfurecidos. Pegaram Estevão, levaram para fora da cidade e mataram a pedrada. E tinha um rapaz junto, chamado Saulo, que é o futuro apóstolo Paulo. Ele disse assim: para vocês poderem jogar melhor as pedras, larga o manto que eu tomo conta, enquanto vocês vão matando o rapaz. E no fim diz assim: Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão.
E a gente se pergunta que depois que Estevão morreu, Saulo foi pedir licença para ir até Damasco para perseguir todos os que praticavam o Evangelho de Jesus. E foi no caminho para Damasco que ele também caiu do cavalo e se converteu. Mas aqui você percebe como o Estevão soube ligar a Bíblia com a vida e tocou no coração do Paulo. Paulo não conseguiu acreditar em Estevão e começa a perseguir. Estevão, quando ele está morrendo, diz duas frases. Ele diz assim: eu vejo o céu aberto e Jesus ao lado de Deus Pai. Quando alguém está morrendo, não brinque em serviço. E se Estevão diz, na hora de morrer, eu vejo o céu aberto e Jesus à direita de Deus Pai, ele no fundo está dizendo, os que condenaram Jesus estão errados, porque Jesus está vivo junto de Deus Pai. Aí vocês podem imaginar como naquela hora os que mataram Jesus ficaram com a raiva danada quando Estevão dizia, eu vejo o céu aberto. E depois Estevão dizia mais uma palavra, Senhor, não os condenas por este pecado. A última palavra de Estevão foi, não os condenas por este campo. E sabe quem disse a mesma palavra? Quando Jesus estava sendo morto na cruz, pregado na cruz, Jesus olhou para o Pai e disse para o Pai, Pai, não o condenas por este pecado. Pediu perdão pelo rapaz que estava matando a ele. Estevão imita Jesus. A segunda leitura é o Salmo, e diz assim, eu vou repetir, em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Acho que todos vocês que escutam esta palavra, vocês devem saber que estas palavras, Jesus as pronunciou na cruz. Jesus está morrendo e diz assim, em tuas mãos entrego o meu espírito. Na cruz, no sofrimento, Jesus rezou 3 salmos. Este salmo, em tuas mãos entrego o meu espírito. Um outro salmo que começa assim, meu Deus, por que me abandonaste? E um outro salmo diz assim, eu estou triste até a morte. Também é de um salmo. Quer dizer que Jesus na cruz não tinha o livro do salmo na mão. Sabia o salmo de cor e salteado. Como nós também sabemos de cor o salmo de Jesus. Estou perguntando a muitos de vocês que estão aqui e os que estão em casa. Eu pergunto, vocês sabem qual o salmo que Jesus fez? Às vezes nos encontros eu pergunto, qual foi o salmo que Jesus fez? Todo mundo fica olhando e fica assim, será que Jesus fez um salmo? Aí eu digo, eu sei de cor o salmo de Jesus. Vou rezar e quem souber, reze comigo. Aí eu digo assim, Pai nosso que estais no céu. Aí todo mundo sabe, o Pai nosso é o salmo que Jesus fez. E nós até hoje rezamos o salmo de Jesus. É como que um testemunho da fidelidade nossa a Jesus rezando este salmo. E para terminar, Jesus está sendo provocado e o pessoal diz a Jesus assim, que sinal você faz para que a gente possa acreditar em você? Quer dizer, eles só acreditam em Jesus na hora que eles puderem entender Jesus e não crer em Jesus porque ele é Jesus. Crer significa entregar-se na mão do outro. Tudo que ele diz eu acredito porque eu acredito nele e porque acredito em Jesus, acredito nas palavras de Jesus. Eles querem ter argumento para poder dizer eu creio em Jesus. Jesus não dá resposta e responde assim, porque nossos pais comeram maná no deserto, para como se quisesse dizer, Moisés nos deu pão no deserto, por isso a gente acredita nele. Qual é o sinal que você nos faz? E Jesus dá o troco, ele diz assim, não foi Moisés não, foi meu pai que veio do céu, ele que deu o pão para vocês no deserto, e meu pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. E aí disseram, nos dá desse pão. Aí Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Então o pão verdadeiro que nos dá vida é o próprio Jesus.
E Ele nos dá o seu Espírito. E o pão de Jesus a gente não compra no supermercado. O Espírito Santo não pode ser comprado. Os ricos, com o dinheiro que eles tiverem, não podem comprar nem o pão, nem o dom do Espírito Santo. A única maneira para conseguir o dom do Espírito Santo e Jesus dentro de nós é um só: rezar. E Jesus usa até uma comparação. Se vocês souberem dar coisas boas aos filhos, assim Deus Pai saberá dar ao Espírito Santo a quem o pedir. É rezando, pedindo a Deus que a gente consegue o dom de Deus, o dom do Espírito Santo e o dom da Eucaristia. Que Deus nos ajude a viver isso. Palavra do Senhor. Da vida, teu amor nos faz recomeçar. Eu sei.